Então, sobre a tarefa, ficaria muitas variáveis, ficaria em torno de 7 variáveis, né? Então, a gente pode fazer algumas modificações, eu vou dar mais alguns dias para vocês fazerem também. Vamos adiar esse prazo. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para fazer no final de semana. Então é o seguinte, ó. Se tivesse todas aquelas variáveis, deixa eu ver se eu teria que apresentar aqui o problema. É porque tem play, stop, o que era mais? Play, stop, forward, backward, e ainda tinha o caso de, por exemplo, dar um play se o disco não está, né? Ou dar um eject sem o disco estar. Então, teria mais uma variável aí, que é a presença do disco ou não, né? Presença poderia ser 1 e a ausência do disco poderia ser 0. Então, seria mais uma variável. Daria um total de 7 variáveis, né? Eu não me dei conta disso aí. Mas, claro que dá para fazer isso aí usando a simplificação, usando álgebra, né? Ou então o Kinema Classic, né? Que vocês têm essas soluções aí também. Mas também dá para a gente simplificar e tirar o forward, backward, né? E aí ficaria com 4 variáveis. Uma delas seria a presença ou não de disco. Então, só deixa eu mostrar para vocês aqui essa janela aqui. Vamos ver aqui se está aparecendo o mouse. Agora está o mouse aqui, né? Então, escute, observe o seguinte, ó. Se vocês não quiserem fazer com 7 variáveis, que seria um desafio interessante, eu vou considerar as duas, tá? Quem fazer com 7 e quem fazer só com 4, tá? Quem fazer com as duas, eu vou dar uma nota melhor, vou considerar a análise. Eu acho que também é uma coisa bem interessante usar o Kinema Classic, né? Porque o problema não é que não se possa fazer a simplificação usando a expressões algébricas, mas a gente nunca sabe se chegou no final. Uma hora dá para simplificar e até fazer algumas simplificações usando a álgebra, né? E depois aplicar em um outro método. Não sei se vale a pena, porque aí vai ter 7 variáveis, não vai adiantar muito, só se realmente conseguir levar até o final, simplificando por álgebra, né, que é mais difícil. Mas vamos supor, né, vocês poderiam usar o Kinema Classic, que permite até qualquer número, teoricamente, né, eu nunca fiz com muito número também, mas daria para simplificar. Mas também outra possibilidade, caso vocês não queiram esse desafio, eu acho que vocês são capazes, né, mas se vocês não quiserem, existe a possibilidade de fazer o seguinte, ó, tirar o forward, backward, né, e colocar presença ou não de disco. Então, só vou mostrar para vocês aqui como seria isso, né? Vocês teriam aqui, bem que aqui só 2 saídas, né? Mas as possibilidades de entrada, certo? Que vocês têm a possibilidade de entrada. O que é? É o botão, por exemplo, de play, o botão de stop. Esses botões aí seriam variáveis, seriam as variáveis de entrada aqui. E a presença ou não de disco seria uma outra variável. Então, por exemplo, se essa primeira aqui o número 3 fosse a primeira, ou melhor, o A, né? Corresponde ao A. Eu botei aqui ABCD e aqui 3210, porque o nome dessa base aqui é 3210, ele se chama 3210, né? Porque tem a ver com o expoente de cada uma dessas colunas aqui, né? Ou então pode ser ABCD também. Então, vamos supor, só para você ter uma ideia assim mais clara, assim, né? Essa primeira variável poderia ser a presença ou não de disco. Então, vocês observem que as 3 primeiras, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, né? Primeiras 8 aqui, ó, é 0. Então, as primeiras 8 poderia ser a ausência do disco. As outras 8 aqui seria a presença do disco, então seria 1. E o botão A, vamos supor que esse último botão aqui é play, então ele está play aqui, ó, né? Então, nem todas
nem todas teriam nível 1, mas aquela combinação que vocês querem que faça a operação tem o número 1. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, tem o disco, vamos supor isso aqui, ó. Aqui, eu não sei se o mouse está aparecendo aí, tá vendo aqui? Vamos ver essa linha aqui, ó. Vamos supor que essa aqui é presença de disco e aqui o play. Vamos supor que o D lá é o play. Então, presença do disco play, 1. Então, estaria funcionando. Mas ausência do disco e 1, 0. Entenderam? Falei, pessoal. Entenderam o que eu estou querendo mostrar? Sim, professor. É isso que tem que se fazer. Então, vocês têm que ver na tabela da verdade, vocês têm que mapear todas as possibilidades ali. Aí, o que tem 1, vocês tiram a expressão. Então, no caso, vai ter a saída seria o quê? A saída é executar o vídeo. Então, possivelmente só tem uma saída aqui. Certo? Teria várias entradas, que é o play, stop, né? Eject e presença ou não de disco, seria 4, certo? E a saída 1, o que é? A saída, quando ela é nível alto, ela estaria levando o sinal para a TV, por exemplo, ou para qualquer equipamento. Entenderam? Entenderam, pessoal? Confirme aí para mim. Consegui explicar ou confundi vocês ainda mais? Não, acho que ajudou, sim. Então, é isso. Então, o mapa desculpa, tabela da verdade, ele tem essa possibilidade. Ele tem que mapear as entradas e a saída, ou várias saídas. Pode ser várias saídas. Nesse caso aqui, desse exemplo aqui, ó, tem 2 saídas. Poderia ser qualquer coisa, aí, sei lá. E as entradas. Então, as saídas só aparecem nível alto quando aquelas entradas, por alguma razão, ou naturalmente que algumas vão estar nível alto, outras nível baixo, né? Mas aí a saída é nível alto. Então, dependendo da situação, seria o nível alto. Então, por exemplo, quando tiver, vamos supor que essa segunda linha aqui é stop, né? Sei lá, aqui, ó, stop. Stop só faz sentido se tiver, vamos supor que essa segunda linha. Stop só faz sentido se tiver um aqui, porque senão não. Por que ele vai dar um stop se não tem risco? Então esse aqui daria 1. Mas essa aqui, ó, dá 0. Por quê? Porque a tecla stop apertada, se não tem disco, não faz sentido. O equipamento não pode responder, certo? Eu acho que a gente tinha feito play, stop, qual era o outro? Eject, né? O eject também, ó. Vamos supor que aqui, ó, aqui o eject, tá? Mas eject sem disco é 0. Não tem como ejetar o disco sem disco. Mas aqui, ó, 1 e 1, ó, eject 1, aí sim, seria 1, ejetaria o disco. Entenderam? Responda, pessoal. Então, no caso, a tarefa teria 3 saídas, porque uma tem que falar para inserir o CD, outra para falar que não tem CD e outra para dar o play, no caso, é isso? Sim, sim. É. Então, tem 2 desafios aí. Se vocês quiserem só aceitar um desafio, eu vou considerar, mas quem fizer os 2, eu vou valorizar mais, tá? Entendeu? Ok? Então, aí eu vou dar mais um prazo aí para vocês. Vocês querem quantos dias aí? Vamos fechar aqui a gravação para a gente fazer a nossa aula e a explicação vamos deixar separado, tá?